Bom dia, agradeço o convite do Encambi, agradeço a Cassiana que está aqui comigo. Vamos lá, então a primeira parte eu vou falar sobre microplásticos. Primeiro, como são os plásticos na vida real, esses a gente conhece bem. Plásticos são moléculas de cadeias longas, de unidades repetitivas. As cadeias não são retas, elas são sempre enoveladas, elas se entrelaçam e elas se enrolam umas nas outras e tem espaços entre elas que a gente chama de volume livre, que são importantes para a gente entender a movimentação dos aditivos dentro dela. Então, o molho tomate, nessa representação ao lado, é o exemplo do aditivo e não existe, por mais que a gente veja em alguns artigos dizendo que os microplásticos ou os plásticos desse artigo não tiveram nenhum aditivo, é porque os autores não colocaram aditivos nos plásticos usados, mas da petroquímica os plásticos já saem com aditivos e é muito importante que quando a gente precisa de plásticos sem aditivos, a gente tem que entrar em contato com a petroquímica e pedir uma batelada especial que às vezes eles produzem para pesquisa. Como a gente monitora micro e nanoplásticos? Usando polímero. Então, a gente usa o polímero que vai ser medido que vai ser estudado, vai ser rastreado, vai ser detectado, vai ser identificado usando Raman, usando infravermelho, usando características visuais como forma e cor, usando análise térmica, que vai ser o tema da próxima palestra. O que a gente quer recomendar? Que as pessoas usem também os aditivos, que os pesquisadores estejam atentos para o fato de que alguns aditivos estão presentes em concentrações suficientes para serem detectados e poderem ser usados como marcadores para poder encontrar os microplásticos dentro das matrizes biológicas. Por que eu estou sugerindo isso? Vamos dar uma olhadinha num overview aqui sobre um pipeline aqui de análise de microplástico. Então, primeiro a gente tem a coleta do microplástico ou da matriz onde você vai estudar o microplástico. E pelo fato da matriz biológica e o microplástico terem muitas semelhanças do ponto de vista químico, é muito difícil fazer um contraste usando essas técnicas aqui. Mesmo usando cor, usando análise térmica, usando espectroscopia, eu não consigo um contraste entre um órgão, um tecido biológico e o microplástico. Então o que a gente faz é destruir por digestão ou separar por densidade ou os dois, variando a ordem de acordo com a complexidade da matriz. E após isso, a gente filtra a vácuo, faz uma análise da membrana e, eventualmente, a gente faz uma análise espectroscópica para poder identificar quem são esses caras, ver o nível de degradação e por aí vai. Bom, o problema é que quando a gente destrói o órgão, destrói o tecido, destrói a matriz, a gente perde a informação sobre o quão heterogênea é a distribuição dentro de um tecido. E esse é um dos fatores para a gente tentar achar a toxicidade, tentar encontrar uma possível relação de nexo causal entre a presença e o dano. Então, essa é uma informação importante. E aqui entra o papel dos aditivos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o resultado de microplástico de tinta dentro de deixa eu tirar o meu pointer, dentro de um agregado de solo. E eu peço a descrição de vocês, eu tenho esse desenho aqui, toda vez que tiver esse desenho, é um resultado que não foi publicado, descrição, não usem esse resultado, não tirem foto e não copiem a ideia, ou pelo menos avisem a gente que vocês vão copiar. Aqui é um agregado medido por microtomografia, então a gente tem um agregado bonitinho aqui, vai chegar uma hora que a gente vai parar esse agregado e vai tirar a região com uma densidade de absorção de raio-x que não nos interessa. E aí vocês vão chegar a ver alguns fragmentos de várias origens, inclusive o grafite usado no muro ao lado de onde a gente pegou esse agregado de solo. Então aqui a gente tem um aerossol, ou seja, uma parte da tinta que não foi transferida para a parede, virou um aerossol e acabou depositado no solo. E esse fragmento, checamos depois, é um fragmento que saiu da parede e que tinha algumas camadas de tinta, porque era uma parede que tinha um grafite depois do outro, uma parede de estudo de grafite, onde o pessoal ia grafitar, no dia seguinte grafitava em cima do grafite.
Então, é um lugar para a gente testar esse tipo de pesquisa. Outro produto, outro aditivo interessante são os óxidos degradáveis. É um material controverso, que ainda precisa ter algumas coisas consensuadas na literatura, que ainda não são, mas que tem uma série de aplicações. As principais hoje são na agricultura, filme mulching, sacola plástica, e agora entrou no mercado bastante forte o polipropileno, canudo de polipropileno com óxido degradável, que são sais metálicos de ácido graxo e também são elegíveis para esse tipo de detecção. E retardante de chama em resíduo eletroeletrônico, onde você tem um dumping de resíduo eletroeletrônico ou um site de reciclagem mal gerenciado, você vai ter bastante contaminação de retardante de chama brominado, que é bastante elegível para as técnicas que podem usar elementos mais pesados como marcadores, que são, por exemplo, espectroscopia de fluorescência, raio-x e microtomografia, como eu mostrei no slide anterior dos resultados ainda não publicados. Parte 2, queria falar sobre os nanoplásticos. Primeiro tem um base na literatura que eu gostaria de explicar, que é o fato do poliestireno ser um material que a gente consegue fazer nanoplástico de maneira muito fácil, porque ele é feito por emulsão. Então basta que eu consiga fazer uma emulsão com tamanho de fase dispersa muito, na fase líquida mesmo, muito pequeno, que o polímero feito naquela gotícula, naquele droplet, vai ser de tamanho associado. Então, se for nanométrico, o pelletzinho vai ser nanométrico, eu consigo fazer um nanoplástico. Esse nanoplástico, ele predomina na literatura, é uma crítica que se faz bastante à pesquisa de nanoplástico, quando você vai estudar ecotoxicidade, impacto à saúde, é uma predominância de poliestireno num formato que provavelmente, muito provavelmente, não vai ser o formato encontrado no meio ambiente. A pergunta é, como são os nanoplásticos na vida real? E a resposta é, não sei. Ninguém sabe. Não sabemos ainda. A gente pode imaginar. Tem uma série de perguntas, eu trabalho com degradação há muito tempo. Algumas questões muito pertinentes. Eles serão predominantemente cristalinos, que é o que a gente poderia esperar se eles fossem produto de um processo de fragmentação sem fim. Eles seriam predominantemente amorfos, se eles fossem um produto de um processo de deformação, de falha mecânica de polímero. Eles seriam híbridos, seriam como partículas Janus, eles seriam biodegradáveis por terem menor tamanho ou por estarem numa disposição de orientação mais amigável para micro-organismos. Eles vão ser oligoméricos, principalmente pela degradação que vai fazer a diminuição do tamanho de cadeia. Eles vão ser na forma de graxa, ou seja, eles não vão ter um formato muito específico, eles vão ser muito maleáveis. Esse tipo de coisa a gente não sabe. E eu queria mostrar uma contribuição nossa, um resultado recente. Isso aqui é um artigo que não tinha nada a ver com microplástico, é um artigo de degradação, onde a gente achou um fenômeno de crazy, que é esse tipo de estrutura da figura direita, onde está meu... Deixa eu colocar um laserzinho. Esse tipo de estrutura aqui, que é formado quando você tem um estímulo mecânico numa peça macroscópica mesmo. Aí a gente observou que em peças degradadas, sem estímulo mecânico, esse fenômeno se observava. E a gente hipotetizou que seria a diminuição de volume causada pela degradação, que seria a fonte da tensão mecânica, e o efeito do crazy, esse tipo de estrutura, ele é igualzinho ao macroscópico. Então publicamos esse artigo e recentemente a gente resolveu, poxa, por que a gente não continua isso como uma potencial fonte de nanoplástico, já que essas estruturas aqui, ó, você pode ver ponte fibrilar de 22 nanômetros, 16 nanômetros aqui não, estão 100 nanômetros, mas mostrando a ruptura desse material. Resolvemos repetir, tocar o barco agora de novo, o chiozinho aqui para ninguém contar para ninguém desse resultado. Esse foi um resultado da semana retrasada. Então aqui nós temos a parede, que a gente ficou muito na dúvida nesse paper anterior, por que essa parede era aproximadamente lisa quando ela devia ser toda pontiaguda dessas pontes fibrilares quebradas. E aí, olhando de lado essa estrutura, ou seja, pegando a fratura e olhando a parede da fratura, a gente descobriu por quê. Você tinha as quebras da ponte fibrilar formando essa estrutura quase como uma língua para baixo, e a cavitação, que são esses buracos nanométricos,
que são formados pela ductibilidade do material polimérico. E essas são estruturas nanométricas que a gente está tentando ver se podem ser a fonte de nanoplásticos reais, de um processo real que acontece quando você deixa o material degradando, intemperizando e aí formando essas fissuras. Então, esse é um tipo de trabalho que pode gerar mais conhecimento sobre a natureza dos nanoplásticos, compartilhando com vocês em primeira mão antes de publicar, se a gente conseguir publicar. Bom, então minha conclusão parcial é que aditivos podem ser um bom tipo de marcador. Eu dei alguns exemplos, mas acho que tem vários outros para diferentes técnicas, para determinar a concentração e potencialmente distribuição espacial dentro de matrizes de interesse, e que nanoplásticos a gente sabe muito pouco, seria muito bom que mais gente se engajasse nesse tipo de pesquisa para a gente saber mais sobre a natureza dos nanoplásticos e só então poder determinar seu real impacto ambiental. Muito obrigado, bom congresso. Cassiana, é com você agora.